Oi pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar um gatinho de papel machê, que é esse aqui. Esse aqui eu me inspirei no meu gato Zorro, então tu pode fazer o teu também. Então vem comigo que eu vou te ensinar. Bom pessoal, agora eu vou fazer o meu gato, tá? Em papel machê. Então esse aqui é mais ou menos o Zorro. E eu achei que vai ficar... Quis dar uma cara nova para esse vídeo, por causa que eu tô começando meu ateliê novo hoje. Primeiro vídeo que eu tô gravando. Então semana passada eu não consegui gravar, que eu tava no fogo cruzado da mudança, eu tava muito cansada, aí tive que pular aquela semana. Mas agora eu vou retomar tudo direitinho, tá? A gente vai usar esse cone de linha aqui, ó, que deve ter uns... Esses menores, tem uns grandes e tem esses menores. Eu vou usar o menor, ele tem 12 centímetros. Aí esses dois aqui, um é pro rabinho, esse mais fino, e esse aqui pra estrutura do corpo. Como eu quero que ele tenha o pescoço mais virado pro lado, aí eu pus um arame aqui, ó, que se não fosse, poria um palito. Mas como eu quero que ele fique com a cabecinha meio virada, eu vou pôr esse aramezinho aqui. Vai sair pra fora, porque depois vai encaixar a cabeça aqui, tá? Então aqui por dentro eu vou pôr um pouco de papel para poder segurar a peça. Pus aqui e pus aqui, tá? Só cuidando para ele ficar bem no meio, ó, tá? Então aqui ele vai até aqui embaixo, aí pus um pouquinho de jornal aqui, um pouquinho de jornal ali. Como eu quero que ele fique mais cônico, eu vou fazer mais jornal aqui na parte da base, para ele ficar mais cônico do jeito que eu quero. Tá? Eu fiz assim, pus um pouco de jornal para deixar mais cônico. E vou pôr uma fita crepe só para segurar. Depois eu vou arrumar com papel alumínio. Aí vou dar a forma direitinho, tá? E agora eu ponho o papel alumínio para arrumar tudo essa bagunça que tá aqui. Aí depois do papel alumínio, assim, aí a gente vai forrar todo ele com fita crepe. Vai pondo assim, ó. Vai pondo onde precisa mais. Aí o que acontece com o papel alumínio? O papel alumínio a gente modela e fica bem perfeitinho. O alumínio é maravilhoso para isso. Porque eu quero o pescocinho mais fino, né? Então, a gente aperta bem aqui, para o pescoço ficar mais fino. E na hora de pôr a fita crepe, a gente amassa mais ainda. Essa parte aqui da estrutural é assim, já tá pronta. Agora eu vou forrar todo ele com fita crepe, pra gente depois poder aplicar o massagem de papel machê, vai ficar bem legal. Então, o rabinho... Eu quero torcer ele assim na ponta, ó, mais reto aqui. Ele vai contornar aqui o corpo, ó. E a gente prende ele com uma fita crepe também. E essa parte que eu deixei a mais, a gente empurra aqui pra dentro, pra ficar bem firme o corpinho dele. Aqui fiz uma alcinha, ó. Aí encaixa melhor assim. Vai ficar bem legal. Agora a gente põe a fita crepe para poder segurar. Eu já forrei todo a fita crepe, ó. Aqui eu pus mais um pouquinho de papel alumínio, que eu achei que ficou meio magrinho, ó. Esse lado de cá do rabinho, aí fiz um enchimentozinho aqui, pus a fita, tá? E aqui agora eu vou fazer a parte da cabecinha. Então, a estrutura do corpo dele já tá pronta. E por um palito aqui para segurar melhor, eu acho que vai ficar melhor na estrutura. Aí a gente põe a bola de papel, ó, o papel aqui, ó. Vai modelando do jeito que a gente quer a cabecinha. Ó, cabecinha isso aqui, depois eu vou pôr a fita crepe e depois a gente faz as orelhas. A orelha com, ó, já forrei toda a cabecinha, mas fazer a orelha com prato alumínio. Pode fazer de papelão também, mas eu acho que o alumínio vai ficar mais fácil. A gente amassa assim, faz um formato de orelhinha. Assim, vai ficar bem mais fácil. Aí já prende com fita crepe. Ó, fiz as duas orelhinhas assim, ó. Aí a gente já põe aqui, já põe fita crepe. Olha que amor que vai ficar. Eu quero a cabecinha dele meio virada pra cá. Então, vamos pôr as orelhinhas mais ou menos nessa posição assim.
Já tá pronta essa parte aqui, já pus papel machê, já pus o fita crepe por tudo, quer dizer, e já estruturei as orelhinhas, tá? Com tudo com alumínio. E agora aqui, essa parte aqui, era só cobrir, não tinha nada demais. Agora eu vou fazer os pezinhos, então eu pensei em fazer bolinhas assim do papel alumínio. Depois a gente só marca os dedinhos, tá? Quando a gente for pôr a massa, a gente marca. Tá? Assim, aí a gente põe fita crepe para segurar. Tá pronto as patinhas. Olha que bonitinho que vai ficar. Então tá aqui o nosso gato, nosso zorro. Aí cada um faz o seu gato, né? O meu é esse aqui. Agora eu vou começar a pôr a massa. Ela vai ter que secar em 2 etapas, né? A gente tem que ir pondo a massa e tem que ter espaço para segurar. Então, quando não tem mais espaço para segurar, a gente tem que deixar secar. Então, vai pondo e vai alisando com a pazinha. Então, ela é feita toda dessa forma. Essa parte do corpo, que aqui é mais fácil, eu vou fazer ela toda, depois eu trago para vocês olhar. Porque quando eu vou... Quem já viu meus outros vídeos sabe que eu uso muito saquinho plástico. Esse saquinho plástico de verdura que se compra em supermercado. Depois da massa aplicar, vai aplicando a massa e vai alisando com o saquinho. O saquinho deixa tudo lisinho, que não precisa lixar. Que lixa é uma coisa muito chata no papel machê. Aí eu só põe assim, ó, e já alisa tudo. Fica perfeitinho. Não precisa nem lixa. Fica lindinho. Tá? Esse é um truquezinho muito bom e que a peça fica perfeita. Então, eu vou pondo mais aqui na frente e vou deixar para secar e depois eu ponho a parte de trás. Aqui na parte dos pezinhos, a gente vai pondo aqui para fazer a saliência dos pés e depois com a pazinha a gente faz os dedinhos. Assim. Aqui a gente põe o pezinho e com o plástico a gente vai arrumando assim, ó. Fica maravilhoso, dá um acabamento bonitinho, só que tem que estar com a mão limpa, né? Minha mão tá suja, fica grudando no plástico. Fica melhor depois lavar a mão e continua. Tá, essa parte que eu fiz ontem deixei secar. Agora, sempre lembrando que quando vai unir a parte molhada com a parte seca, tem que pôr cola. Pra fixar, senão pode acabar rachando. Aí continua o trabalho. Essa parte do rabinho aqui, que é mais chata, e sabe como é que eu faço? Eu ponho a massa e depois com o plástico eu dou um jeito nela. Aí eu vou apertando e vou ajeitando. É melhor do que fazer com a pá, que a pá a gente aperta de um lado e sai do outro. E assim eu achei uma forma mais fácil de fazer bracinho, perninhas, esse tipo de coisa eu sempre faço assim. Ó, e aí a gente consegue acomodar bem a massa sem precisar passar a espátula, que a espátula, nesse ponto a espátula que eu acho ruim. Aí fica mais bonitinho. Aí depois na junção, onde eu já pus cola, aí a gente pode dar uma alisadinha, ó. Assim. Aí depois dessa parte seca, aí a gente volta um pouquinho com massa para poder arrumar onde não tem, onde tá meio feinho. Isso é o meu jeito de fazer, né? Tem pessoas que fazem de outra forma. Mas eu acho que cada um acaba achando o seu jeito melhor de trabalhar. Aqui depois que eu passei a massa, aí a gente vem com um saquinho plástico e alisa bem. Que aí não precisa nem lixar. Eu praticamente nem lixo minhas peças, eu só faço assim. Eu quando morava lá na minha casa eu tinha máquina, agora eu não tenho mais, então tem que me virar assim. E fica bem bom. Põe a massa tem que tá molhada, óbvio, né? A massa tá molhada, ó. E fica bonitinho, não precisa lixar.
Agora eu vou deixar secar mais essa parte aqui. Depois eu continuo a parte da frente. Agora essa parte que já fiz, já secou, ó. E como aqui bate sol só pela manhã, eu ponho o ventilador ajuda a secar muito bem, até na dia de chuva. É muito bom. Põe no ventilador no forte, ele seca super bem. Agora depois aqui a gente já faz a reentrância da orelhinha dele. Embugadinho a gente faz com linha tipo linha de crochê, passa cola, ele fica perfeito, bem durinho. E com essa ferramentinha aqui de biscuit, a gente faz a reentrância da orelhinha, depois pintar de rosa, tipo só mãozinha assim, cor de orelhinha. Um narizinho assim, um triângulo, a gente pôr ali no narizinho. Aí quando a gente, depois que tá bem seca, a gente vê que tem alguma imperfeição, até melhor dar um fundo para depois ver onde é que tá as imperfeições. A gente dá um fundo e pode ver onde é que tá as imperfeições. Pode passar um primer, que o primer evita a rachadura, porque às vezes o papel machê às vezes racha, não sei porquê. Então o primer evita isso. Aí eu tenho um primer caseiro que eu uso. Eu vou fazer aquele, dar uma passada aqui. Pra assim, uma boquinha nele. Agora aqui na parte de baixo, que fica irregular, aí a gente põe a massa pra poder arrumar. Senão não vai ficar de pé. Vai pondo assim o redor e vai arrumando, tá? Aqui a massa vai alisando e alisando embaixo. Depois põe em cima do plástico, que ele vai ficar certinho. Tá, aqui eu já arrumei a parte de baixo. E depois que a gente tiver com ele pronto, com alguma imperfeiçãozinha, a gente pode pôr massa corrida. Arruma as imperfeições. Então agora eu vou deixar secar. E a base eu fiz assim, eu cortei 2 círculos de acho que 10 centímetros mais ou menos, e pus areia para ficar pesadinho. Aí fiz uma beiradinha ao redor, ó, não muito alta, de 1 centímetro. Aí cola essa parte aqui. Aí depois a gente põe fita crepe para segurar. Ele vai ficar pesadinho, porque o gato é leve, né? Então pra ele não pender. E aí é só forrar com massa de papel machê. Ou então quer botar propriedade, também dá pra pôr só papel. Terminei, tá sequinho, todinho pronto. A base também, aqui embaixo eu vou fazer um acabamento com papel craft. Pra ficar bonitinho. Tá, então aqui eu vou tapar uns buraquinhos com massa corrida. E aí a gente consegue pintar. Depois eu vou passar o primer, que eu vou deixar a receita do primer caseiro pra vocês. E depois aí a gente começa a pintura. Então, quando tem mais essas partezinhas assim mais feias, eu sempre ponho massa corrida. Porque fica uns buraquinhos assim mais feinhos. Então vou arrumar toda essa parte aqui. E depois eu já vou passar o primer. Passei uma mão de primer e marquei mais ou menos onde vai ser as cores, né? Aqui parte da barriguinha. Então eu vou pintar e depois eu trago pronto pra vocês, porque é uma pintura simples, não tem nada de mistério, tá? É só pinturinha chapada. E aqui a base dele eu vou fazer de bege. Vai ficar bem legal. Aí depois a gente cola. Então eu terminei a pintura mais ou menos de como é o meu gato. Nas costas ele é preto. Aqui tem umas manchinhas brancas.
E aqui eu fiz um buraquinho para pôr o bigode, tá? Então faço com esse gravadorzinho aqui, ó, tá? E isso aqui se usa, acho que em scrap. E o bigodinho eu pus cola na linha de crochê. E aí torce aqui a pontinha, ó, ele fica bem durinho pra pôr no buraquinho. E depois de seco a gente pode arrumar os bigodinhos, tá meio esculhambado aqui, mas a gente arruma. Olha que bonitinho que fica. Tá, aqui fiz os bigodinhos, né, deu uma ajeitadinha, tá bem durinho, ó. E pus um pinguinho no olhinho dele e tá pronto. Agora eu vou passar verniz pra pôr uma fitinha no pescoço. E a base eu pintei desse bege aqui, ó, pra não ficar tão... Se fosse fazer uma coisa mais escura, meio que mata a cor do gatinho, né? Então eu fiz uma coisa mais neutra. Pra ajudar a fixar, eu vou fazer que nem eu faço com as minhas bonecas. Eu vou pôr um palito aqui, ó, com cola e eu vou pôr dentro do corpinho do gato, que aí ajuda a segurar. Ó, tá bem fixado, tá? Agora a gente tem que esperar a cola secar. Aí depois é só passar verniz. E agora tá o gatinho pronto, ó, terminei. Pus os bigodinhos, tá? Pus um laço no pescoço, já passei verniz fosco. Quem quiser preferir o verniz brilhante, passa o verniz brilhante. Já colei na base, ó, ele tá prontinho. E eu vou deixar agora no final os cards de outras aulas que eu tenho aqui no canal. A Master Papel Machê, que todo mundo me pergunta. E uma aula de, acho que do passarinho, eu vou deixar para vocês, tem a ver com gato, né? Aula de passarinho, para vocês poderem assistir, tá? Então agora vocês para as próximas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula hoje. A primeira aula do meu ateliê novo, do meu apartamento novo. Eu estou muito feliz de estar aqui, dessa nova fase da minha vida. Então não deixe de curtir, de compartilhar, de seguir meu canal, de me deixar um comentário, que isso é muito relevante para o YouTube, entender que meu canal é um canal relevante, de aprendizado. E espero vocês para as próximas aulas. Um beijo a todos e até breve.